Então, o texto áureo está em Ruth, capítulo 3, versículo 11. Vamos todos ler o texto áureo para introduzir este assunto. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Palavras de Boaz, dirigidas a Ruth, que seria sua esposa. Aqui ainda não era, mas seria. Verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Muito bem, então a lição de hoje trata da remissão da família de Elimeleque. É bom que se diga, né? Elimeleque, um personagem que morre logo no início do livro de Ruth, mas que, na verdade, ao final nós vemos como Deus abençoou a família de Elimeleque. Pois bem, então Ruth tem um final feliz. O livro de Ruth tem um final feliz porque começa com uma história muito triste, como já dissemos, a qual envolve um luto triplo, mas termina com duas grandes celebrações. Um casamento improvável de um judeu rico com uma moabita, ou seja, Boaz e Ruth, os quais deram à luz a Obed, que seria ninguém menos que o avô do rei Davi, ancestral do Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Veja, o primeiro tópico, então, o compromisso de Boaz com Ruth, nos apresenta aí o processo anterior ao casamento propriamente dito de Boaz com Ruth. Então, o primeiro ponto, no lugar da bênção, nós aprendemos aqui nesse ponto que Deus nos abençoa onde nós estamos. Nós que somos servos de Deus, somos abençoados por Ele onde quer que estejamos, desde que estejamos no centro de sua vontade. Agora, falando de Ruth, ela também deixou a terra de Moabe e acompanhou Noemi em sua mudança para Belém. E como moabita, uma estrangeira, ela prosperou naquela terra, seguindo as orientações de sua sogra, como nós estudamos já nas primeiras lições desse trimestre. O trabalho de Ruth de respigar no campo foi grandemente abençoado por Deus, porque Ruth escolheu, nós vemos que Ruth escolheu permanecer no centro da vontade de Deus, em vez de seduzir jovens a fim de procurar outro casamento sem qualquer critério. Boaz, inclusive, a louvou por isso, considerando-a virtuosa. Veja, Ruth depreende-se que era uma moça bonita, jovem, e ela poderia ali flertar com algum rapaz, buscando até um novo casamento. Mas ela aprendeu com a sua sogra a respeito da lei, aprendeu acerca do Deus de Israel, e ela preferiu manter-se fiel àquilo que ela aprendeu. Teria acontecido se Ruth pensasse como certas irmãs de hoje em dia? Na verdade, Ruth preferiu andar segundo a lei e por isso foi leal à sua sogra. Ruth permaneceu no lugar certo até que Deus lhe deu uma linda família. É isso importante. A iniciativa de Noemi. Ao saber que Ruth estava trabalhando para ninguém menos que o remidor de sua família, Noemi orientou sua nora quanto à maneira correta de abrir seu coração a Boaz. O primeiro encontro já dava indícios de que entre ambos havia algo maior que uma simples relação entre patrão e empregada. Você percebe que ali naquele primeiro momento em que eles se encontraram, eles já manifestaram ali um sentimento recíproco, nós percebemos isso. Mas Noemi queria que tudo fosse feito de acordo com a lei. Noemi não queria atrapalhar que o relacionamento fosse adiante de uma maneira de acordo com a vontade de Deus. Então ela orientou sua nora quanto à maneira correta, repito, de abrir o coração a Boaz e
ela não queria, né, que a moça se apressasse e cometesse algum erro. Por isso, deu-lhe uma orientação sobre como poderia se conduzir, a qual, embora nos pareça estranha, estava de acordo com os costumes daqueles dias. Então Noemi disse o seguinte para Ruth: lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. E Ruth, atenta ao que a sua sogra dizia, lhe respondeu: tudo quanto me disseres, farei. Diz Ruth capítulo 3, versículo 6. Agora, o terceiro ponto, veja, respeitando o processo. Havia um processo que precisaria ser respeitado, e nós vemos que Boaz e Ruth, como diríamos hoje, não trocaram os pés pelas mãos, não se apressaram. Ruth obedeceu ao conselho de Noemi e se dirigiu ao local onde o parente remidor, no caso Boaz, se deitava após seu trabalho e refeição, a fim de revelar-lhe, ela foi ali para revelar a ele o seu desejo de obter a remissão da família. Devidamente preparada, seguindo à risca o conselho de Noemi, Ruth deitou-se junto aos pés de Boaz. Isso nos parece estranho, mas está de acordo com o costume daquela época. Mas veja que Ruth valorizou a sua feminilidade, realçando sua beleza, sem desprezar a pureza e a modéstia. Veja que tudo isso é importante na Bíblia. A Bíblia deixa claro, né, que a mulher tem que valorizar a modéstia, deve se vestir com pudor e modéstia, como está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10. E outras passagens também que poderíamos aqui considerar, e o autor até menciona, Gênesis 24, versículo 16, Isaías 39, versículo 2. Bom, ao acordar, Boaz não reconheceu a moça no escuro, evidentemente, mas lhe perguntou quem era. É nesse momento que Ruth diz algo que é mais do que o seu próprio nome. Ela já tinha dito o seu nome para Boaz em outra ocasião, mas agora ela diz: eu sou Ruth, tua serva, estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque és o remidor. Ou seja, ela abriu o coração para Boaz. Boaz, como então ele reagiu? Ele reagiu de acordo com a lei. Embora ele já tivesse se afeiçoado de Ruth, tudo indica que já havia entre eles ali uma atração mútua. Isso fica claro, nós estudamos na lição anterior a esta. Agora, embora ele já tivesse se afeiçoado de Ruth, ele não podia de maneira alguma agir fora da lei. Ele a louvou por sua atitude de manifestar-lhe seu desejo, em vez de procurar outro jovem, porque ela, como uma jovem, viúva, livre, bonita, poderia até procurar um outro jovem, como ela, mas ela queria também andar de acordo com a lei. E Deus já estava fazendo, nós entendemos, Deus já estava colocando amor, Deus já havia colocado, penso, amor, tanto no coração de Ruth para com Boaz, como no coração de Boaz para com Ruth. Então, Boaz a louvou por sua atitude de manifestar-lhe o seu desejo, em vez de procurar outro jovem, e lhe deu uma palavra de incentivo, chamando-a inclusive de mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículos 10 e 11. Mas a história avança e nós vamos agora para o segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth, o casamento propriamente dito. O primeiro ponto aqui, concluindo o negócio, era necessário ter aquela posição com respeito ao parente remidor que tinha prioridade, que era mais próximo de Elimeleque. Ele tinha toda a prioridade para remir ou resgatar ou redimir a família de Noemi. E Boaz então foi conversar com ele. Veja, com a garantia de Boaz de que ele a remiria caso o parente mais próximo não cumprisse o seu papel como remidor, Ruth então voltou para casa e contou tudo para sua sogra Noemi, a qual lhe respondeu: espera, minha filha,
até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Veja aí como Boaz já tinha conquistado a confiança, não somente de Ruth, mas também de Noemi. Ele tinha conquistado já a confiança de Noemi. Além de sua integridade e generosidade, a essa altura Boaz, claro, estava ligado a Ruth e era o maior interessado em concretizar esse negócio, podendo assim unir-se a ela em casamento. Outro sim, ele queria fazer tudo de modo correto, exercendo assim o papel que Deus estabeleceu para o homem no casamento, porque Deus, dado pelo apóstolo Paulo e também pelo apóstolo Pedro, não é? Em Efésios capítulo 5 e 1 Pedro capítulo 3 respectivamente, nós vemos já como exemplo no Antigo Testamento na vida de Boaz. O segundo ponto, veja, resgate e lei do levirato. Nós falamos bastante já sobre a lei do levirato na lição anterior, então note que Boaz fez tudo conforme a lei. Convidou o remidor principal para sentar-se com ele junto à porta da cidade. E aí vem o ponto 3, o registro público, porque tudo tinha que ficar muito claro publicamente perante as testemunhas e perante o povo de maneira geral, para que nenhuma das partes voltasse atrás futuramente. Então o negócio foi fechado da seguinte forma, citando aqui agora Gilbert Bierce, que é um autor que eu tenho citado ao longo desse trimestre. Junto à porta da cidade, diante de muitas testemunhas, Boaz comprou a propriedade de Elimeleque, que incluía o direito de se casar com Ruth, bem como as obrigações de cuidar dela e de Noemi. O outro parente tirou a sua sandália e a deu a Boaz. Esse era um costume em Israel naquela época e simbolizava que ele, no caso desse parente mais próximo, ele abria mão do seu direito de andar na terra para possuí-la. De posse do sapato, daquele que era o remidor principal, Boaz disse aos anciãos e a todos os presentes: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi de Malom, para suscitar o nome do falecido sob a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Ruth capítulo 4, versículos 7 a 10. E aí então tudo estava encaminhado para que acontecesse o casamento entre Boaz e Ruth. O texto sagrado diz que todo o povo estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Ruth capítulo 4, versículos 11 e 12. Ou seja, com a parte civil concretizada, os nubentes receberam a bênção de Deus, festejaram com os convidados e seguiram para o seu aposento nupcial. É isso que mostra o versículo 13. E aí nós vamos já para o terceiro tópico, a remissão com C cedilha, da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O primeiro ponto, o nascimento de Obed, que é o primeiro filho deste casal. O primeiro filho do casal, aliás, Obed, trouxe uma grande alegria entre as mulheres de Belém, especialmente as vizinhas de Noemi, as quais lhe disseram: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos.